Nós temos a alegria de receber à tribuna da casa de Jesus, hoje, à noite, o nosso irmão, tarefeiro da casa, divulgador da doutrina em toda a região, Leandro de Souza. Ele discorrerá sobre o tema, já dito anteriormente, sono e sonhos. Boa noite a todos. Possa Jesus estar sempre presente em todos os corações. A parte dos nossos sonhos, sempre, quando a gente fala no sentido daquele sonho que a gente tem na hora de dormir, que sonho também, pela definição do dicionário, pode ser alguma coisa que a gente queira realizar conscientemente, mas hoje nós estamos falando daquele que a gente tem lá durante o sono. Desde tempos imemoriais da humanidade, logo nos primórdios da civilização, sempre tinha alguém querendo interpretar os sonhos. Histórias dos livros antigos sempre nos trouxeram como algo mágico, maravilhoso, né? Até na Bíblia mesmo, a história de José do Egito, que interpreta um sonho do faraó, o famoso sonho das vacas gordas e das vacas magras, e acaba caindo nas graças do faraó, e tem aquela história toda que a gente já conhece ali do Evangelho. Mas isso tudo são coisas que o sonho não é. Sempre a gente vai encontrar ali um adivinho de plantão, um cartomante, alguém dizendo que se você sonhou com isso é porque vai vir aquilo, que vai ganhar na loteria, sonhou com tal bicho, joga em tal número. E, na verdade, é tudo coisas que vêm do imaginário das pessoas, às vezes ali para, sei lá, de 30 vezes que a pessoa tenta, uma dá certo, daí a pessoa já acha que aquilo é verdade para sempre, como se isso fosse possível. E, na verdade, os nossos sonhos, eles são bem diferentes do que está assim no imaginário popular, né? Tirando as crendices de lado. Então, essa parte nós vamos passar de lado. É até engraçado a gente olhar essas coisas na internet, que o pessoal coloca as interpretações mais malucas de sonho. É bom para se divertir. Quem tiver a fim de rir um pouco, coloca no Google o significado de sonhos, que vai achar muita coisa divertida para rir. Mas não é esse o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo não é falar o que não é, mas sim o que é, em verdade, os sonhos, né? Então, para isso, nós vamos começar recorrendo a Kardec. E Kardec nos traz uma boa leitura nas questões 400 a 412. Depois ele estende um pouco, mas já é um outro subtítulo, mas alguma coisa correlata com os sonhos, mas já falando outros tipos de detalhes. Então, o que é, na verdade, o sonho? Aqui todo mundo sonha, não? Lembram direitinho do que sonharam? Eu vi vários sims, alguns nãos, alguns indecisos, né? É verdade, muitos de nós não lembramos dos sonhos, mas não significa que nós não sonhamos. Quais são as ideias que Kardec nos traz nessas questões? Primeiro de tudo, é que a principal ideia, na verdade, é que, na verdade, só o nosso corpo físico é que necessita de descanso. O corpo espiritual não, o espírito está sempre em atividade. Assim como a gente não consegue parar de pensar, ou consegue, alguém de vocês consegue parar de pensar? Então, isso significa que nós estamos sempre em atividade, a nossa mente está sempre ativa, sempre fazendo alguma coisa. Mesmo que o corpo físico esteja dormindo, o espírito está ativo. Ele se libera do corpo, né? Ele deixa o corpo físico lá nessa hora, na hora que nós estamos durante o nosso sono físico, não existe a necessidade do espírito estar ali presente para comandar ou para fazer alguma coisa com o corpo físico, né? Então, nessa hora, o espírito se libera, não que os laços entre o perispírito e o corpo físico sejam quebrados, mas eles são afrouxados, como definem os nossos irmãos espirituais. Quer dizer, não tem aquela necessidade da gente estar junto do corpo físico, então a gente pode se afastar. Continua a ligação através de um cordão fluídico, que várias descrições, né, de médiuns videntes que viram isso de diversas formas. Alguns descrevem que sai da cabeça, outros dizem que sai do umbigo, outros dizem que sai do peito. E, na verdade, a gente estudando um pouquinho mais a fundo, né, quando a gente lê lá os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno Miranda, eles sempre vão nos informar que cada célulazinha do nosso corpo, seja a célula do osso, da pele, dos órgãos,
do que quer que seja, nós temos um equivalente lá no mundo espiritual, lá no corpo espiritual, quero dizer, né? Porque, na verdade, o corpo espiritual nosso, o nosso perispírito, é o modelador do corpo físico. Então, na verdade, são milhões de cordões que estão nos ligando. É lógico que existem partes que nós temos plexos solares, plexos cerebral, plexo laríngeo, que tem uma concentração muito grande de nervos e centros de força, então é natural que a concentração de cordões ali seja maior. E também porque os videntes às vezes não conseguem descrever com precisão o que eles estão vendo, então às vezes essas descrições são um pouquinho diferentes. Mas se a gente se ativer em André Luiz, né, no seu segundo livro sobre a vida do mundo espiritual, ele comenta um caso que ele se assusta, né, quando ele estava no muro ali do nosso lar e ele vê uma pessoa chegando, um espírito chegando, cheio de cordãozinho, cordão na cabeça, nos braços, nas pernas. Ele achou aquilo super estranho, nunca tinha visto, foi correndo lá chamar alguém que tivesse mais experiência do que ele. Aí quando o seu instrutor veio e falou, não, isso daí é só uma pessoa encarnada, esses cordões que você está vendo são as conexões com o corpo físico. E até comentou que se ele tem condições de vir sozinho ao nosso lar, chegar naquelas paragens, é porque é um espírito de bem, é um espírito já com uma certa elevação moral, que grande parte de nós não consegue ir sozinho lá para o mundo espiritual. Quando a gente vai para algum lugar desse, geralmente nós somos levados ali pelos nossos mentores. Então fica claro que nesse ponto os nossos laços são afrouxados e o espírito vai passear, vai fazer alguma coisa, né? Ele vai fazer alguma coisa lá no mundo espiritual. E o que a gente faz exatamente, hein? Literalmente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Depende muito, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente e vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Mas o mais normal, o mais comum, é que a gente aproveite esse momento para nos entendermos, ou para conversarmos, ou visitarmos, ou recebermos visitas de nossos amigos do mundo espiritual. Irmãos nossos que já se foram, familiares, parentes, amigos, mentores aqui da Casa Espírita. É comum na Casa Espírita, às vezes, quando a gente vê assim, conversa entre trabalhadores, às vezes você vê ali 2 ou 3 sonharam a mesma coisa. Eu sonhei que eu estava em tal lugar e você estava no sonho junto com o fulano e o Beltrano. Aí, às vezes, os outros 2 sonharam a mesma coisa, também tem mais ou menos a mesma recordação. Às vezes não se lembram exatamente do que estavam fazendo, mas se lembram de ter sonhado, de ter visto em seus sonhos as mesmas pessoas. Então, é comum que a gente vá para ter com os nossos amigos do mundo espiritual. Não invalida o fato que possa também haver visita entre pessoas encarnadas. Então, às vezes a gente fala assim, puxa, eu sonhei com meu irmão que mora lá na Europa. Então, às vezes, não foi um simples sonho, às vezes vocês se visitaram realmente em espírito, estavam lá. O espírito, quando se liberta do corpo, é importante a gente dizer que ele pode readquirir, eu digo pode porque a gente já vai ver que tem algumas restrições, ele pode readquirir, em grande parte, as suas qualidades de espírito, que seja, pode se transportar muito rapidamente, o perispírito é leve, né? Então ele pode, através da força do pensamento, se transportar onde quer que ele queira ir, se avistar com quem ele quer, onde ele tem afinidade, né, onde o pensamento dele o está chamando, ele pode se transportar. Ele pode lembrar de coisas que ele não lembra na nossa mente objetiva, né? Quando nós estamos aqui na carne, a gente não lembra, por exemplo, da nossa vida passada, não é verdade? Às vezes alguns lembram, mas é exceção. Isso daí são fenômenos raros, que a gente tem aí algumas notícias na literatura espírita, mas via de regra a gente não se lembra. Quando a gente vai para o mundo espiritual, dependendo do nosso grau evolutivo, do nosso apego ou desapego da matéria, às vezes a gente consegue entrar em contato com a nossa memória da vida passada, de outras vidas e tal. Então tudo isso daí pode nos influenciar. Podemos ter contato com pessoas no mundo espiritual que a gente não conhece na vida física. Às vezes é comum que a gente, de repente, encontre alguém e fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa, mas não sei exatamente de onde. Às vezes a gente se encontra diversas vezes ali no mundo espiritual, sem que a gente se conheça na própria vida física, né? Um fenômeno bastante interessante.
Mas são detalhes assim que foram anotados por Kardec que é importante que a gente lembre, né? Então, se o espírito aproveita esses momentos, ele pode ali se retemperar no mundo espiritual. É uma espécie de uma porta, né, que Deus até permite ali que a gente possa ter aquele contato estreito com o mundo espiritual e fazer alguma coisa e aproveitar aquele nosso tempo à noite, né? Esse tempo à noite é muito importante, principalmente para espíritos ali que são mais evoluídos. Para espíritos que são mais evoluídos, eles podem aproveitar esse momento para voltar lá para o mundo espiritual, ter contato com o ambiente que ele está acostumado, vamos dizer assim. Mas será que é assim em todos os casos? Será que todos nós vamos fazer a mesma coisa? Todos nós temos atividade, será que ninguém fica parado? Nós já vimos assim que tem uma grande pista que não ficamos parados, né? Mas será que os sonhos são sempre iguais para todo mundo? A gente às vezes não lembra direito dos nossos sonhos, mas uma coisa bastante importante: esses sonhos dependem da qualidade, da qualidade com a qual está o nosso pensamento e, lógico, também do nosso nível vibratório, né? Conforme a gente está, se a gente é uma pessoa nervosa, se a gente é uma pessoa que está sempre amargurada, puto da vida, brigando, para onde será que nós vamos quando a gente está dormindo? Se a gente está preocupado com uma coisa, vamos pensar assim, vamos pensar no Einstein, por exemplo, quando ele estava lá fazendo aquele monte de equação dele, formulando a teoria da relatividade. Um trabalho fantástico que ele fez e deixou até hoje falado, estão provando teorias dele até hoje, mesmo depois de mais de 100 anos. O que será que ele fazia quando estava dormindo? Certamente ele voltava lá para as suas pranchetas, para as suas lousas e continuava ali procurando achar suas equações, procurando a sua teoria e tal, né? Agora, vamos pensar em outro extremo. Uma pessoa que gosta, por exemplo, do álcool, que fica ali o dia inteiro, à noite no bar, se entregando aos excessos do álcool. Será que à noite ele vai para algum lugar bom no mundo espiritual? Será que vai? Meio difícil, né? Bem complicadinho. Então, olha só como a qualidade dos nossos sonhos está relacionada ao que a gente pensa. Se a gente assistir um filme tremendamente violento na hora de dormir, aliás, não precisa nem assistir filme violento, né? Basta assistir o jornal. Não é verdade? Basta a gente assistir o jornal, que já é o suficiente para a gente dormir meio chateado, né? Notícias ruins, crise aqui, crise acolá, morte aqui, morte acolá, manifestação não sei aonde, atentado do outro lado do mundo. A gente começa a ter, às vezes, um monte de pensamentos negativos, começa a infestar ali a nossa mente, e é mais ou menos natural que quando a gente dorme assim, a gente se libera lá no mundo espiritual e começa e vai estar com aquele pensamento naquele nível, né? E estando com aquele pensamento naquele nível, a gente vai acabar nos relacionando com espíritos que nem sempre é o que a gente queira, né? A gente vai encontrar exemplos bacanas no livro, por exemplo, Tráfico, um Doloroso Resgate, que é de autoria do espírito Eurípides Kiel, e mostra a saga de traficantes na Terra, viciados em drogas e tal, e depois, quando eles desencarnam, vão parar lá no mundo espiritual e continuam traficando. Continuam viciados. Não se surpreendam que a gente não muda de uma hora para outra. O cara que era viciado na Terra, ele continua lá. E chamou atenção bastante, né, bem correlato com o nosso negócio de hoje, que um desses traficantes, quando estava preso na prisão, ele era dotado de uma certa mediunidade, uma certa capacidade de desdobramento e tinha fluidos curativos. Nota que é interessante que a mediunidade, a capacidade de fluidos curativos não depende da parte moral.
depende mais da parte física do corpo, né? Então, como uma chance de se redimir, vejam como Deus é bom, né? Como uma chance de se redimir das suas faltas, que eram terríveis, claro, estavam traficando e viciando pessoas, ele tinha a chance de, com os amigos do mundo espiritual, se desdobrar no corpo físico, de se desdobrar do corpo físico, né? E durante a noite, ele era levado a pessoas que necessitavam de algum tipo de fluido, que estavam ali com algum problema, algum problema físico, doentes de alguma forma, e fizeram algumas sessões dessa durante vários dias, né, que eles estavam conseguindo ajudar as pessoas que estavam ali com aquela necessidade. Mas nem tudo eram flores, né? Ele estava ali tentando fazer um esforço para se regenerar, mas a sua vontade, a sua força de vontade não era lá tão boa assim. Aí, vez que por outra, os amigos, os maus amigos do mundo espiritual tentavam assediá-lo para que ele fosse com eles. Na grande parte das vezes, os mentores conseguiam demovê-lo. Não, vem com a gente, deixa esses caras para lá, seus antigos parceiros de crime, não vamos com eles não. Mas teve uma hora que ele cedeu. Ele começou a se entregar, ou em vez de sair com os mentores que o estavam ajudando, ele saía com seus antigos parceiros de crimes, né? Ia fazer outras coisas, só que a mediunidade continua, a irradiação de fluidos continua, né? E ele acabou com esses amigos indo a um ambiente mais perigoso, acabou doando fluidos involuntariamente e principalmente absorveu fluidos de outro ambiente nessa hora que ele estava irradiando, e conta o Eurípides Kiel que os fluidos deles ficaram contaminados. Ele faz uma comparação, é como se o seu sangue fosse levado para fora por uma máquina e voltasse contaminado. Ele fez uma analogia parecida e realmente o sangue dele voltou, os fluidos vitais dele voltaram contaminados e, consequentemente, ele começou a ficar doente, e dali 2, 3 semanas desencarnou. Então, olhem só o perigo que a gente corre quando a gente não está com o nosso pensamento legal, né? Com o tipo de companhia que a gente pode procurar, ou que a gente pode achar, ou que pode achar a gente, literalmente, no mundo espiritual. Então, a qualidade dos nossos sonhos está muito ligada ao que a gente pensa. É importante a gente lembrar disso, né? A gente não pode achar que vai tudo acontecer de acordo com vai tudo acontecer de bom sem que eu faça esforço. Não, tudo depende do nosso esforço pessoal. Vamos ver um pouquinho mais. Então, as diversas facetas da qualidade, né? Então, essa liberdade do espírito que a gente já falou, que ele pode se carregar em planos superiores, são elevados sim, mas nem todos nós atingimos isso. Então, com quem que a gente sintoniza, né? Onde é que estão nossos pensamentos? É com quem a gente está sintonizado durante a maior parte do nosso tempo, que a gente vai também sintonizar quando a gente estiver dormindo. Quer dizer, a coisa não muda. Quer dizer, nós não somos uma coisa de dia e outra coisa de noite. Os pensamentos que a gente tem consciente, a gente vai ter à noite também. O que pensamos antes de dormir, que nós já falamos. E quem se aproveita da nossa invigilância? Nós já demos o exemplo ali de Eurípides Kiel, né? Então é só a guarda um pouquinho, como sempre a gente vê na casa espírita, né? A gente abrindo a guarda, a gente vai atrair, às vezes, companhias que a gente não gostaria, ou que não ficaríamos tão tranquilos assim em atrairmos, né? Então esses espíritos vão acabar se aproveitando na nossa invigilância. E alguns ainda têm premonições. Alguém tem premonição aqui nos seus sonhos? Coisa que ainda não aconteceu, sonha e acontece? Sempre acontece? Eu vi pouquinha gente fazendo assim, né? Que isso daí é um fenômeno mais raro. Nem todo mundo tem premonição. O que mais a gente tem muita interferência, né? A gente tem bastante interferência durante o nosso sono físico. Nem sempre o que a gente lembra é algo que realmente a gente passou, né? Quando a gente tem premonições, às vezes é verdade.
até anotado por Kardec nas questões que eu citei no Livro dos Espíritos. Ele fala que, vez por outra, as pessoas têm premonições e as premonições realmente acontecem, né? Vocês vão encontrar muitas bacanas ali no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, onde ela fala nas premonições que ela tinha, nas coisas que acontecia e acontecia de verdade. Só que 99% das vezes não acontece, né? Às vezes a gente que pensou em alguma coisa está com uma lembrança meio confusa e às vezes ali existe o perigo das pessoas às vezes se escravizarem naquilo, achar que aquilo vai acontecer, sonhar com alguma cena confusa, sei lá, de ver alguém num lugar meio estranho e achar que aquela pessoa, sei lá, vai desencarnar, ou sonhar com tal coisa e achar que vai acontecer algum acidente e tudo mais. Então, às vezes, tem pessoas que não dormem por causa disso. Tem um determinado tipo de sonho e acha que aquilo é uma premonição que vai acontecer. Só que essas premonições, essas coisas que a gente sonha, elas costumam ter muita interferência, tá? Então, nem sempre a lembrança que a gente tem é tranquila. Quem aqui lembra perfeitamente o sonho inteiro quando acorda? Só umas 2 ou 3 pessoas levantaram a mão, né? Talvez um pouquinho mais, quem sabe 3 ou 4. A maior parte de vocês lembra do sonho de uma maneira confusa, não é? Alguém já pensou por que é isso? Se é verdade que nós estamos vivendo aquilo, vocês devem estar se perguntando, puxa vida, mas tem dia que eu sonho que eu estou num lugar que tem um animal atrás de mim, ou tem dia que eu sonho ali que eu estou caindo no abismo, tem dia que eu sonho que eu estou com pessoas que já desencarnaram, mas estão com vestida diferente, ou estão em ambiente totalmente estranho. Não é assim? Nossas lembranças não são meio confusas? Estranho às vezes, né? Por que será que isso acontece? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das nossas lembranças, né? Geralmente elas são confusas. Às vezes a gente tem ali uma lembrança que parece uma pessoa olhando para alguma coisa. Quando a gente olha de perto, a gente vê, nossa, peraí, era um cavaleiro montado no cavalo de chapéu, passando do lado de um rio. Totalmente estranho, né? Conseguem ver isso na figura? Às vezes acontecem lembranças totalmente estranhas assim, né? O fato delas serem confusas já é facilmente explicado pelo seguinte: quando a gente sai do corpo físico, a gente recobra momentaneamente, né, durante o período que a gente está liberto do corpo físico, a gente recobra momentaneamente nossas capacidades espirituais. Então ali começa a acontecer alguns fatos estranhos. Primeiro que as coisas começam a acontecer muito rápido no mundo espiritual. A velocidade com que as coisas acontecem lá são bem diferentes da velocidade da Terra, né? Em termos de transporte. Então nós podemos começar a nossa noite sonhando com um amigo que nós fomos visitar aqui, depois nós já podemos rapidamente nos deslocar até um lugar no plano espiritual, onde nós vamos lá assistir uma palestra, depois a gente se desloca rapidamente na casa de algum parente nosso que a gente sabe que está doente. Então a gente vai fazer várias coisas à noite com uma velocidade às vezes alucinante, que não corresponde àquela velocidade que a gente costuma fazer as coisas aqui no corpo físico. Mas a pior parte não é essa. A pior parte é quando a gente retorna ao corpo físico. Quando a gente retorna ao corpo físico, há uma espécie de choque, né? O espírito retomar o controle do corpo físico, ele naturalmente entra na vibração mais lenta, né? Na vibração mais pesada, no ambiente mais denso, mais próximo da matéria, e acaba entrando ali onde ele passa a ser praticamente dominado pelas sensações do corpo físico, né? Pelas sensações da matéria. Só que enquanto a gente está lá no mundo espiritual, a gente não levou a parte material, né? Então, quando uma informação entra em nosso cérebro, porque nós vimos pelo sentido físico, nós ouvimos, nós cheiramos, quando a informação chega a nós, vindo pelos sentidos do corpo físico, ela é facilmente relembrável no corpo físico, né? Quer dizer, até essa a gente esquece, né? Quando a idade vai chegando, até essa a gente esquece. Mas vamos dizer assim, a gente devia lembrar, né?
digamos assim, a gente se lembra mais facilmente. Só que com o espírito é diferente, essas sensações todas, aquelas imagens que a gente viu, aquelas pessoas com quem a gente conversou, aquela turma, aqueles acontecimentos todos chegaram à nossa mente por um sentido extracorpóreo, né? Quer dizer, não foram os nossos sentidos físicos que nos trouxeram. Quando a gente volta ao corpo físico, a gente passa a ser dominado mais pela matéria, então esse choque faz com que a gente perca uma grande parte daquilo que a gente viu. Então a gente começa a lembrar fragmentos. É a mesma coisa que a gente pegasse um livro, por exemplo, vamos pegar ali um romance muito bacana, que atrai muita atenção. Aí, de repente, eu pego esse livro e arranco a página 10, arranco a página 50, arranco a página 80, arranco a página 120 até 131, aí vou formando um caderninho e passo para vocês lerem. Vocês vão entender alguma coisa? Completamente complicado, né? E deixa eu complicar mais um pouquinho, vou começar a colocar fora de ordem também. Aí é mais legal, né? Aí algumas folhas de ponta cabeça. Ajuda? É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando volta ao corpo. A gente lembra fragmentos dos nossos sonhos, e esses fragmentos são coisas que nos aconteceram, coisas que nós vimos, coisas que nós passamos, só que nós estamos lembrando fragmentos disso. Por isso que as imagens chegam a nós confusas, a gente não consegue lembrar tudo, exceto quem tem essa mediunidade de desdobramento, como é o caso da Ivone Amaral Pereira, que ela conseguia voltar para o corpo físico e reter todas as lembranças que ela tinha lá no mundo espiritual. Isso é raro, tá? São as pessoas que têm esse tipo de mediunidade que conseguem ali voltar e ter uma lembrança perfeita. Às vezes até acontece coisa interessante, né? Comigo acontece de acordar, às vezes, no meio da noite, logo após um sonho. Na hora que eu acordo, eu lembro perfeitamente do sonho. Eu falo, nossa, eu fiz isso, aquilo, nossa, eu passei com isso, conversei com esse. Aí passa 10 minutos, se alguém me perguntar, eu não sei mais. A lembrança some. Naquele período, é um detalhe interessante também que Kardec anota, que é o seguinte: a gente não precisa estar profundamente adormecido para se desdobrar do corpo físico. Uma cochiladinha assim já é suficiente para que a gente possa estar em desdobramento. Basta que o corpo não esteja tendo a necessidade da gente por perto. Fiquem tranquilos que se o corpo tiver necessidade, se o corpo tiver essa necessidade, o espírito é chamado de volta imediatamente, né? Tranquilamente. Aliás, muitas pessoas às vezes relatam aquela sensação de estar caindo, né? E de repente está caindo de algum lugar e de repente acorda assustado. Então, nessas horas, normalmente é que o corpo acabou atraindo o espírito por algum motivo, sei lá, porque estava com a perna dormente, ou porque estava na hora, ou porque alguém sacudiu. O espírito é atraído repentinamente e acaba dando, às vezes, aquela sensação de que está caindo, né? Mas, basicamente, isso daí. O espírito ele é atraído na hora que ele precisa. Kardec, inclusive, anota isso, um detalhe interessante no livro dos médiuns, onde uma senhora uma avó estava psicografando coisas que o neto estava ditando, e o neto era uma criança que estava deitada no berço dormindo. Isso é um fenômeno raro, tá? Os espíritos nos anotam ali que as crianças, geralmente, elas não conseguem, mesmo em desdobramento, ter a sua lucidez de um adulto para escrever alguma coisa ou ditar alguma coisa através da psicografia. É um fenômeno bastante raro, e quando isso acontece, trata-se de um espírito bastante evoluído, que foi o que Kardec anota ali no livro dos médiuns. E a senhora que estava psicografando, ela percebe que uma hora a psicografia parou. Ela parou, não sentia mais nada, fica pensando, puxa, acho que ele foi embora, só que o texto parecia incompleto, né? Ela ficou meio na dúvida. Aí ela olha para o berço, ela vê a criança se virando, mas continua dormindo, e logo em seguida retoma a psicografia. Quer dizer, o espírito precisou retornar ao corpo físico, sei lá, porque devia estar com alguma parte adormecida, dormindo de mau jeito, com alguma dor, voltou, ajeitou o corpo e voltou a psicografar. Fato interessante é notado por Kardec também. Então, nota quanta confusão que a gente pode ter. Não são todos que retêm essas informações na hora que a gente retorna ao corpo físico. Por isso que, de cara, elas são confusas. Mas é só isso que atrapalha as nossas lembranças? Pode haver interferência, será?
Isso também a gente precisa tomar cuidado, né? Por isso que a gente sempre recomenda um único sonho, não quer dizer muita coisa. A gente precisa analisar o contexto que está aquele sonho, como é que estava a pessoa, estava passando por algum problema, não estava, tem um temperamento equilibrado, não tem. Porque às vezes um sonho só não quer dizer nada. Vamos dizer que a pessoa esteja passando por um processo obsessivo. Não se assustem que obsessão simples todo mundo passa, né? E às vezes até um pouquinho mais... não existe espírito na Terra, pessoa na Terra que não tenha passado ainda por um processo obsessivo qualquer, de maior ou menor monta. Então imagina que tem um espírito que não gosta muito de mim, que está querendo me azucrinar a vida, né? Ele pode plantar na minha mente uma ideia, interferir na minha mente, aproveitando o meu sono físico, que eu tenho um contato mais estreito com ele. Ele pode começar a falar para mim, por exemplo, você está doente, olha, você está doente, você está ruim do coração, você está ruim disso, você está ruim daquilo. E plantando essa ideia na minha mente, que ele está plantando propositadamente porque ele não gosta muito de mim, quer me prejudicar, essa interferência pode formar uma ideia na minha mente que quando eu voltar ao corpo físico, eu vou acordar, nossa, eu sonhei que eu estava doente, eu preciso me tratar, meu Deus do céu, eu preciso ir no médico. E às vezes essa ideia foi plantada, não tem nada a ver com o que na verdade está acontecendo. Percebem? A importância da gente estar bem sintonizado. Não quer dizer que vocês não precisam ir no médico se sonham que está doente, tá? Elimina sempre a causa física, que é melhor ter certeza. Mas então a gente pode sofrer interferências de outros espíritos. Só isso será ou tem mais coisa que atrapalha? E o passado? Será que o passado atrapalha? Quando eu digo passado, não é o passado dessa vida. Às vezes pode atrapalhar também um drama de consciência dessa vida, né? Mas, vamos dizer assim, às vezes acontecem coisas que quando a gente se liberta do corpo físico, como a gente falou logo no começo, o que é anotado pelos espíritos nas respostas a Kardec, a gente pode ter ali, dominar a nossa memória da vida passada, às vezes até da outra, dependendo do grau evolutivo do espírito, ou mesmo que às vezes o espírito não seja tão evoluído, o quanto aquilo representou para ele emocionalmente para aquele acontecimento ficar marcado. Então, quando ele se liberta do corpo físico, às vezes ele lembra daquela ocasião lá numa vida passada. E às vezes essa ocasião foi traumática. E sendo traumática, às vezes aquele negócio fica vivo na mente dele. Vamos pegar um caso assim, o cara estava no navio, caiu e se afogou. Então, aquela sensação do afogamento, o susto da queda, às vezes aquilo fica na mente espiritual, e quando ele sai do corpo físico, aquela sensação pode voltar. Então, ele se sente naquela coisa e, de repente, ele acha que ele sonhou, que ele estava no navio e se afogou, mas às vezes não é nada daquilo. Aquilo é simplesmente uma reminiscência do seu passado que volta ali naquele momento. Então, olha só quanta coisa. A gente pega a lembrança confusa, podemos ter interferência dos espíritos, ainda podemos ter interferência do nosso próprio passado lá. Então, a gente já está vendo que o sonho sozinho não serve para muita coisa, né? Muito menos para loteria nem nada. Ele só serve para alguma coisa quando ele é muito bem aproveitado. Que mais? Bom, a parte dele chegar aos pedaços, né, a gente já falou que ele chega em pedacinhos, por isso que ele é meio confuso. Então, essas lembranças a gente tem que tomar muito cuidado. Nem sempre elas nos trazem ali algo com precisão, algo com o que a gente deva assim, se preocupar, que a gente deva sair, não dormir mais pensando nisso, né? E lógico que às vezes elas podem ser tão fortes assim a ponto de, por exemplo, pessoas que não dormem. Às vezes a pessoa pode não estar conseguindo dormir, porque na hora que ela se liberta do corpo físico, abre o olho, será que ela sempre vai ver o anjo da guarda? Não? Ela pode ver também um espírito que não gosta dela, um obsessor, né? Já que a gente falou agora em processos obsessivos, ela pode dar de cara com o obsessor e às vezes o obsessor não tem lá uma cara muito bonita, né? Ou não traz boas recordações quando ela vê, né? Então é natural que às vezes o espírito volta e se esconda no corpo físico, né? Aí acorda, na hora que ele acorda ele não vê mais o espírito, ele fica mais tranquilo, mas ele tem medo de dormir e não sabe por quê. Então olha só quanta coisa pode acontecer durante o nosso sono.
Até agora eu não sei se eu deixei vocês mais tranquilos ou mais com medo de dormir. Como é que vocês estão nesse momento? Mais assustado ou mais tranquilo? Mas assim, a gente já está notando que o negócio parece ser complicado, né? Que o negócio pode ser perigoso. Mas por outro lado, tem outro lado também, né? Ele pode ser maravilhoso. Né? A gente pode aproveitar esses momentos do sono físico para fazer um monte de coisa, né? Então, para a gente concluir, nós vamos falar agora do controle da qualidade dos nossos sonhos. Ao mesmo tempo que pode acontecer coisas ruins, que eu deixei vocês preocupados, até meio propositadamente, para a gente ver o quanto isso é importante, tem um outro lado maravilhoso, né? Esse lado maravilhoso é que nós podemos acessar coisas que nós não temos acesso quando nós estamos aqui. Algum parente nosso que já foi, algum espírito superior, e num ambiente lá no mundo espiritual, né? Para quem já leu os livros de André Luiz e do Manuel Filomeno Miranda, vocês vão ver que tem várias narrativas lá que, foram buscar o espírito fulano porque vai ter uma palestra lá no mundo espiritual. Foram buscar o espírito tal, o fulano XYZ, porque vão realizar um trabalho junto lá. Foram buscar fulano, mas ele não quis vir porque ele saiu com um amigo dele de bar. A gente vai encontrar várias narrativas ali nesse sentido. Então a gente vê que durante o nosso sono físico, nós podemos ter acesso a coisas que nós não conseguimos ter acesso quando nós estamos aqui na Terra. Ver uma palestra de um espírito bem mais evoluído, participar de uma assembleia do mundo espiritual, com o intuito de aprender, participar de algum trabalho, nos deslocarmos rapidamente a algum lugar para realizar algum trabalho, inclusive no mundo espiritual, às vezes narrativas que espíritos encarnados são chamados a ajudar, por exemplo, na cura de alguém, ajudar alguém que está desencarnando com os fluidos pesados. Não que o mundo espiritual não possa fazer sozinho, tá, gente? Mas é que às vezes nós, como espíritos ligados à matéria, às vezes nós temos fluidos mais afinizados com a matéria que às vezes permitem a eles fazerem curas. André Luiz anota um caso desse, que um espírito estava tendo uma crise lá fortíssima, quase desencarnou, e os mentores espirituais, para conseguir contornar a crise, para conseguir controlar a crise que ele estava tendo naquele momento, estava dormindo, né, todo mundo dormindo em casa de madrugada, eles tiveram que buscar uma pessoa que tivesse ali os pensamentos equilibrados, que pudessem fornecer fluidos para que eles controlassem a crise do enfermo. E realmente conseguiram controlar. Na hora que ele conseguiu gritar, a crise já estava controlada. Se os espíritos não tivessem feito essa intervenção, ele teria desencarnado, segundo a narrativa do André Luiz, né? Então, olha que interessante, eles tiveram que buscar alguém que tivesse fluido, que uma pessoa com pensamento equilibrado, para que pudessem fornecer fluidos para ele. Então, olha só quanta coisa de bom que nós podemos fazer. E como é que a gente controla isso? Só e unicamente através do nosso pensamento. Só e unicamente através da nossa sintonia. Então, se a gente está ali, se a gente se prepara sempre, né, a gente aproveita a noite, em vez de assistir o noticiário ou um filme violento, a gente aproveita para ler um livro de cabeceira, né? Então, agora a gente está começando a compreender por que na Casa Espírita sempre recomendam que a gente tenha um desses livros, sei lá, Fonte Viva, Vinha de Luz, ali junto da cabeceira para a gente ler antes de dormir. Por que recomendam que a gente faça uma prece antes de dormir? Por que recomendam que a gente esteja com um pensamento razoavelmente equilibrado, né? Que a gente tente sintonizar com as coisas boas, né? Que a gente deixe de lado as coisas ruins, medite sobre o nosso dia. Então, todas essas coisas vão nos ajudando a estar com a mente tranquila, numa vibração mais elevada. Estando numa vibração mais elevada, a gente consegue rapidamente, quando a gente se vê fora do corpo, a gente consegue sintonizar e ver as entidades do bem, que certamente estão toda noite ali para nos ajudar. Então, toda noite ali, no mínimo, nosso anjo da guarda, nosso mentor, está ali nos aguardando.
Se a gente não faz essa sintonia prévia, se a gente não procura se preparar para esse momento, o que acontece? Daí a gente vai lembrar aquelas diversas narrativas do André Luiz, que ele chega lá e ele fala assim, olha, a gente estava lá no quarto do sujeito, na hora que ele levantou, na hora que ele saiu do corpo e veio para o mundo espiritual, ele não nos anotou a presença, ele não percebeu nossa presença. Então por que é isso? Porque ele estava cego? Não, porque ele estava com a sintonia em outro lugar. Ele estava com a sintonia em outro tipo de estímulo e acabou não vendo, acabou não anotando os irmãos espirituais que estavam ali tentando auxiliá-lo. Então é algo importantíssimo que a gente mantenha o nosso pensamento limpo, tranquilo, pensando em coisas boas, que nós vamos ver que nós vamos ter muitos efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais vão ser positivos, né? Nós vamos acordar melhores, nós vamos acordar bem. Não tem gente que acorda cansado de manhã? Ainda hoje um amigo estava relatando que ele usa aquele aparelho respirador e mesmo assim acorda cansado. Mesmo usando o CPAP, né? E Kardec anota isso também. Ele fala que o espírito, por causa daquela conexão que nós temos com o corpo físico, ele faz uma comparação meia grosseira, mas que serve para a gente imaginar. Ele fala a mesma coisa que um balão está amarrado num poste, por exemplo. Se está tendo uma ventania, o balão fica se agitando lá em cima, o poste fica agitado também. Então a mesma coisa acontece no nosso corpo físico. Se a gente está agitado, temos um sono bastante agitado ou acontecimentos bastante agitados enquanto a gente está no mundo espiritual, a gente pode transmitir esse cansaço para o corpo físico. Então, mais uma coisa para a gente anotar, para a gente cuidar. Quanto vale, né? Quanto vale a nossa sintonia no bem? E para a gente se sintonizar no bem, é lógico, nada melhor do que a gente lembrar das maravilhosas passagens de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Por isso que é sempre recomendável uma boa leitura, antes de dormir, uma boa prece, uma boa sintonia. Se a gente fez alguma coisa que não... Nem sempre a gente está tão bem assim, né? Às vezes o chefe pega no nosso pé, a gente fica brabo, triste. Às vezes o vizinho faz barulho, a gente fica meio irritado durante o dia. Às vezes tem alguém com uma furadeira no apartamento de cima ou de baixo que fica ali incomodando o dia inteiro. Mas nada que a gente não possa examinar durante a noite. Se a gente ofendeu alguém, pedir perdão, e se a gente está magoado, rezar para que a gente possa reafirmar o nosso pensamento no bem. Essas coisas todas que parecem às vezes meio sem importância, mas tem uma importância fundamental para que a gente equilibre nossos pensamentos e façamos bons passeios à noite, enquanto o nosso corpo físico dorme. Os espíritos descrevem como uma janela, uma dádiva de Deus, para que nós possamos nos retemperar as energias diretamente na fonte do bem. E chegam até a falar, por isso que os espíritos superiores não se recusam a encarnar entre vocês, porque toda noite ele pode voltar um pouquinho para o mundo espiritual e retemperar suas energias, né? E importante para nós também, né? Porque nós podemos dizer que toda noite a gente morre um pouquinho. Então, a gente mantendo esse contato estreito com o mundo espiritual, esse negócio vai passar a fazer parte ali do nosso dia a dia, vai fazer parte, não passa a ser uma crença distante, que às vezes a gente fala assim, não, o mundo espiritual, esse negócio de espírito, o lugar que eles vivem, o que eles fazem, é um negócio muito distante de mim, né? Porque nós estamos aqui presos na matéria. Mas não, a gente pode ter esse contato todas as noites. Quando chegar a hora da nossa passagem para lá, a nossa passagem definitiva para o mundo espiritual, vai ser bem tranquilo, a gente rapidamente vai se reconhecer desencarnado e vai conseguir tomar o nosso rumo. Ao passo que, assim, quando a gente vê os trabalhos mediúnicos da casa, os espíritos que aparecem, uma grande parte, mas uma grande parte mesmo, eu diria assim que 60%, 70%, aparecem às vezes sem saber da sua situação, já desencarnaram e não sabem que desencarnaram. Estão ali perdidos no mundo espiritual. Ao passo que se a gente aproveitar esse sono físico, né, lembra que é 1/3 da nossa vida, né? Então eu tenho 63 anos, então significa que 21 anos da minha vida eu passei dormindo, né?
1/3 da nossa vida, em média, nós passamos dormindo, com algumas exceções, é claro, né? Então, se a gente aproveitar bem esse tempo, como dizem os espíritos, toda noite a gente morre um pouquinho e vamos nos adaptando, nos adaptando nessa vida, e quando chegar o nosso momento nós vamos passar tranquilo. Não precisamos fazer como um amigo palestrante que esteve aqui uma vez, um palestrante de fora, que ele diz que todo dia de manhã ele abre a porta da cozinha e fala bom dia. Se todo mundo responder, ele fala estou encarnado ainda. Se ninguém responder, ele falou opa, peraí, alguma coisa está errada. Então, talvez a gente possa se reconhecer no mundo espiritual sem ter que estar fazendo esse teste, né? Meus irmãos, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.